Educação à distância, mudando realidades. Olá, vamos caminhando aí para a nossa quarta e última aula, é isso mesmo. Nossa última aula aqui da nossa disciplina de metodologia de pesquisa e iniciação científico-tecnológica. Vamos lá, eu sou a professora Marial, você já me conhece, eu estou com você aqui para a gente aprender juntos sobre a pesquisa científica aqui do seu curso. Mas eu vou fazer minha audiodescrição antes de a gente entrar aqui no nosso conteúdo, tá certo? Combinado? Vamos lá. Eu sou uma mulher branca, tenho estatura baixa, tenho os olhos castanhos, os cabelos claros. Eu estou trajando uma calça preta com uma blusa verde e um terninho, um blazerzinho na cor bege. Na comunidade surda, o meu sinal é assim, tá? Eu estou aqui no estúdio de gravações do campus Porto Velho, Zona Norte, do Instituto Federal de Rondônia. Atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica, traços interligados por pontos. À minha esquerda temos uma outra parede branca com as iniciais EAD, que significa Educação à Distância, e logo abaixo está dizendo Mudando Realidades. É isso mesmo. Você já sabe, eu já cansei, eu não canso de dizer, né? Eu ia dizer que eu cansei de falar, mas eu não canso de dizer que a educação à distância, ela realmente muda realidades. É por isso que você fez uma ótima escolha de estar aqui com a gente no Instituto Federal de Rondônia para você cursar tão brilhantemente esse curso que é ofertado, bem como aprender aqui a fazer o seu projeto de pesquisa e também lá no final do curso, com todo esse conhecimento adquirido aqui, você vai ter condições de produzir o seu artigo científico, que é o seu trabalho de conclusão de curso, que vai ser um artigo. Combinado? Vamos lá. Na nossa aula número 4, nós vamos conversar sobre pesquisa, né? Projeto de pesquisa, inovação e intervenção tecnológica. E também vamos conversar sobre a apresentação dos resultados da pesquisa. Olha só, o objetivo da aula de hoje é compreender o projeto de pesquisa como um ponto de partida para o seu artigo científico. É isso mesmo. O projeto de pesquisa, para você que está aqui com a gente, o projeto de pesquisa, ele é como, vamos compará-lo com o projeto de uma casa, né? Uma coisa é você fazer uma casa sem um projeto. Imagina você construir uma casa sem um projeto, aí depois aquela casa vai ter inúmeros problemas de ventilação, né? Você não projetou, aí você construiu, viu que estava errado, aí teve que demolir, imagina o prejuízo, né? Às vezes você constrói uma casa, não faz o projeto, aí você precisava de uma cozinha mais espaçosa ou de um terceiro quarto, e aí você não tem porque você não projetou, né? Você não sabe muito bem como que você vai construir seu imóvel porque você não tem um projeto. Aí fica ali um monte de puxadinho, né? Faz um quadrado e puxa um quarto, puxa uma cozinha, fica péssimo, né? Então o projeto de pesquisa, ele vai te alicerçar. O projeto de pesquisa é o pontapé inicial para você produzir o seu artigo, o seu trabalho de conclusão de curso. Porque é lá nessa fase do seu projeto que você vai fazer a observação do que você vai querer pesquisar. É nesse projeto que você vai trazer um problema para ser investigado, a hipótese que você precisa investigar durante a sua pesquisa. Tá combinado? É por isso que a gente está falando aqui, ó, que o projeto de pesquisa tem como ponto de partida o artigo científico, tá? Vamos lá? Então aqui, ó, entrando aqui no artigo científico, né? O artigo científico é uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicos, processo de resultados nas diversas áreas do conhecimento. Ou seja, o artigo científico é uma publicação que mostra os resultados de uma pesquisa. Você pode conhecer diversos artigos nas bases de dados, como, por exemplo, no Google Acadêmico, no Scopus, na Web of Science, né? Então, é possível que você, quando for escrever o seu artigo científico lá na frente, ou até mesmo para fazer seu projeto, você precisa acessar vários artigos científicos que estão disponíveis nessas bases de dados, porque essa leitura vai te dar muito aporte teórico, vai abrir a sua mente para você identificar sobre o que você quer de fato escrever. É a partir da leitura que a gente vai tendo ideias, né? E também, além desses
desses canais, você também pode acessar a minha biblioteca para fazer a leitura das obras, né? Porque não só os artigos prontos que a gente pede, vários artigos que foram publicados em uma determinada área, mas também ler as teorias, né? Ler os livros, porque esses livros que vocês vão ler, eles são ali utilizados para vocês colocarem ali no referencial teórico, né? Quando você vai falar sobre o assunto, um exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre a questão do direito do consumidor. O que acontece? Você precisa trazer autores ali no estado da arte, ou seja, ali no seu referencial teórico, conversando sobre o assunto, segundo o autor tal, que fala assim, que fala aquilo, que fala assim, que você precisa trazer esse aporte teórico, esse alicerce teórico, esse estado da arte dentro do teu trabalho, tanto do projeto de pesquisa quanto do seu artigo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, olha só, o início do artigo, né, o projeto, né, o início, onde tudo começa. Um bom artigo, ele depende diretamente de um projeto, tá? O artigo é o produto final de um bom projeto, porque é a partir desse projeto que vai nascer o seu artigo, ou seja, o seu produto final. O projeto, ele tem a finalidade principal de nortear todos os passos investigativos no sentido de chegar ao objetivo final, ou seja, o objetivo final é o artigo, né? Então, as boas pesquisas científicas, elas são comunicadas para a sociedade na forma de artigos científicos, publicados em revistas científicas de expressão, né? Então, como eu já havia comentado em outras unidades, você pode ter seu artigo simplesmente engavetado ali para poder concluir o curso, como você pode publicar o seu artigo em alguma revista de impacto e você vai estar melhorando muito a sua vida acadêmica, o seu currículo Lattes, né? Para quem não sabe o que é currículo Lattes, é só colocar aí no Google e você vai ver a plataforma aí do currículo Lattes, é onde a gente preenche toda a nossa vida acadêmica e profissional, tá? Então, esse currículo Lattes, ele é muito utilizado, né, para a vida acadêmica mesmo, né? Tem o LinkedIn, que é uma plataforma onde a gente coloca ali muitas informações ali voltadas para a vida profissional. E o currículo Lattes, ele é mais voltado para a vida acadêmica, tá? O projeto de pesquisa é um documento que tem escopo antever e metodizar as etapas necessárias para a execução de um trabalho de pesquisa. Nele você irá delinear os caminhos que deverão ser traçados para alcançar objetivos pretendidos. Este documento permitirá a avaliação da pesquisa pela comunidade científica e será apresentado para a obtenção da aprovação e o financiamento da sua execução. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai fazer o projeto de pesquisa, ele vai trazer tudo o que você precisa fazer ali. Vai ter uma introdução dizendo o porquê daquela pesquisa, por que aquela pesquisa é relevante. Depois você vai ter, por exemplo, um outro tópico lá, que a gente pode chamar de seção, um outro tópico, depende, né? O outro tópico lá, por exemplo, de a introdução, depois vem o estado da arte, né? Você vai trazer autores falando sobre aquele assunto ali que a gente chama de referencial teórico. Depois você vai trazer o objetivo geral. Qual o objetivo geral da minha pesquisa, né? Aí, quais os objetivos específicos? Lembrando que para fazer um artigo, a gente pode colocar ali alguns objetivos específicos, mas sempre tem o objetivo geral e os objetivos específicos, eles conversam com o objetivo geral. Então, você vai estar destrinchando o objetivo geral ali nos objetivos específicos, tá? Tá no modelo para você aqui no ambiente virtual de aprendizagem, para você entender o que é cada um desses tópicos, o que eles devem conter, tá? E aí você vai trazer ali do problema da pesquisa, você vai fazer a pergunta, trazer a hipótese ali que vai ser investigada no seu trabalho, tá? E depois você vai trazer ali um outro tópico, né, com a questão dos dados que você pretende, você vai trazer outro tópico com a metodologia, que é qual metodologia que você pretende utilizar, né, conforme a gente já viu nas aulas anteriores, nós temos vários tipos de metodologias, espécies, né, e aí você vai dizer ali qual você pretende utilizar, qual que é o melhor caminho para poder executar a sua pesquisa. E aí, ao final, você vai trazer também ali as considerações finais e também um cronograma. Porque o que é um projeto? O projeto é você trazer situações que você está vendo anteriormente, tudo que você precisa
para executar ali a sua pesquisa. Então, você vai trazer ali, por exemplo, objetivo geral, objetivo específico, você vai trazer o problema, você vai trazer um cronograma e você vai trazer ali algumas considerações finais também, tá? Sobre a questão da sua pesquisa. Então, existem várias estruturas de projeto de pesquisa. Esses tópicos que eu estou falando são exemplificativos. Tem instituições que pedem tópicos diferentes, mas todos são muito parecidos, tá? Mas nada que vá ter uma divergência muito grande de um para o outro. Por exemplo, você vê um edital lá para entrar no mestrado. Ele pede uma estrutura de um projeto de pesquisa. Aí você vê um outro edital para você entrar no mestrado de outra instituição federal. E aí você vai lá ver que o projeto tem outra estrutura, mas elas são muito parecidos um com o outro. Então, você deve observar a estrutura da instituição que você está se propondo a estudar, tá? Então, você vai observar a estrutura que nós pedimos aqui no Instituto Federal de Rondônia. E essa estrutura toda tem a questão da formatação de letras, né, espaçamentos, todos conforme as regras da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá combinado? Então tá. Então vamos dar continuidade. E aqui o início do artigo, ainda falando do projeto, né? No projeto nós vamos ter o tema do estudo, né? Nós vamos trazer ali a importância da pesquisa, o objetivo de pesquisar o assunto, o método a ser utilizado, as datas, né, que ficam ali dentro do cronograma da pesquisa. Então, você vai ter ali, você vai trazer o tema, né? E tema é diferente de título, também observe isso aí no nosso livro recomendado, tá? O tema, ele é algo mais geral, mais amplo, enquanto o título é aquele título que você vai determinar para o seu projeto de pesquisa, tá? E eu quero te chamar a atenção que o projeto de pesquisa não é algo rígido, ele pode ser alterado, né? Vamos supor que eu estou aqui no segundo período, terceiro período aqui do curso, aí eu fiquei apaixonada pela disciplina de Direito do Consumidor. Mais um exemplo, né, dentro do mesmo assunto. Só que lá na frente eu estudei outra disciplina e eu fiquei encantada por gestão de pessoas. Então eu quero mudar. Você pode mudar também, mas faça isso a tempo antes de você iniciar o seu artigo de fato, porque o professor orientador ele precisa te receber com esse projeto em mãos para vocês executarem aí a escrita do artigo, tá certo? Vamos lá. E aqui nós temos as partes de um projeto. Nós vamos ter aqui, conforme eu falei nos exemplos, né? Nós vamos ter o tema dele, né? Nós vamos ter a delimitação do tema, mas antes vem uma introdução, o problema, a hipótese, objetivo geral e objetivo específico, a justificativa, né? Por que você está querendo pesquisar sobre aquele assunto? O que te motivou, né? A metodologia, o cronograma e as referências. Então, todos esses pontos, eles precisam ser observados dentro do seu projeto de pesquisa, tá? E aí, eu vou deixar, como eu já falei, o modelo para você aqui no nosso ambiente virtual, tá? E aqui, gente, eu trouxe para vocês esses exemplos lá do nosso livro, né? Do John Creswell, que foi recomendado para você lá na primeira aula, tá? Na minha biblioteca virtual que você vai acessar pelo SWAP, tá? Então, aqui, atividade, o problema de pesquisa, o que é? É uma pergunta, uma preocupação que precisa ser abordada, né? E que conduz à necessidade de um estudo. Como fazer, né? Aí você vai ver lá no capítulo 5. Exemplo, quais os resultados obtidos, né, pela implementação de ações de empreendedorismo e inovação na Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho. Então, aqui é só um exemplo, tá, gente? Porque o ideal é que vocês façam essa pesquisa voltada para a iniciativa privada, tá? Então, vejam, capítulo 5, que vai te dar todo esse norte, tá? Aqui, ó, o que é a revisão de literatura, né? O que seria esse estado da arte? Olha só, ajuda a determinar se vale a pena estudar esse tópico e nos permite conhecer as maneiras pelas quais é possível reduzir o escopo da pesquisa para uma área ou um tópico necessário, tá? Seleção do material para fundamentação teórica. É aqui que a gente vai fazer a seleção do material que vai fazer a tua fundamentação teórica conforme aquilo que você vai apresentar, tá? Um exemplo dessa revisão da literatura é você observar estudos anteriores, né, que apresentam ações inovadoras realizadas, tá?
dentro do mesmo exemplo daquele assunto anterior, tá? Vamos lá? E o que seria o objetivo geral? O objetivo geral, né? O que é? Ele estabeleça a intenção de todo o estudo da pesquisa. Nesse momento aqui, você vai fazer de forma mais generalizada, tá? Qual a sua intenção? Qual o objetivo geral, né? Essa descrição se configura como a mais importante da proposta e precisa ser clara, específica e informativa. Indica por que você quer fazer o estudo e o que pretende atingir, tá? Mas, de fato, você vai ainda ter os objetivos específicos depois dos objetivos gerais, tá? Então, assim, e as questões das pesquisas? O que seria essa questão da pesquisa? É aquele problema que a gente vem falando, né? Restringe a descrição de objetivo, né? Predições sobre o que será aprendido ou perguntas a serem respondidas no estudo. Então, é a questão da pesquisa. O que você pretende responder? Né? O que você está investigando? Qual que seria o problema, né? Então, aqui um exemplo, ó. Quais ações empreendedoras foram realizadas pela gestão atual? Quais os benefícios dessas ações para os atores envolvidos? Quais as principais dificuldades encontradas pela gestão para implementar as ações? Quais estratégias foram utilizadas para a implementação? Então, aqui são perguntas norteadoras. É o que você... Quando a gente fala de problema da pesquisa, não é o problema no sentido vulgar, assim, do dia a dia de falar da palavra, né? É o problema... são perguntas que te impulsionam a desvendar uma determinada situação, tá? E aqui, a justificativa é necessário. Por que realizar esse estudo, né? Apresentar relevância teórica e prática, tá vendo, gente? Na sua prática. O que te incentiva a pesquisar aquilo ali, né? Olha só, um exemplo, né? Este estudo é relevante por quê? Aí você vai dizer por quê, você tem que justificar o porquê que ele é importante. A contribuição teórica desse trabalho consiste no aprofundamento dos estudos que analisam ações empreendedoras e inovadoras no âmbito da gestão municipal, né? A contribuição prática está na possibilidade desse trabalho auxiliar os gestores municipais na tomada de decisão. Então, você vem justificando por que seria importante aquela pesquisa, né? Então, esse exemplo aqui, ele está sendo dado desde aquele primeiro exemplo desses quadros aqui que a gente vem trazendo, tá? Então, você vai observar o capítulo 5 desse livro para poder verificar a justificativa, tá? E a introdução, né? Olha só. O que é a introdução? Introdução é a parte do estudo. Na verdade, eu deveria ter falado primeiro sobre a introdução, que ele vem antes da justificativa, né? Então, aqui, ó. A introdução é a parte do estudo que proporciona aos leitores a informação base sobre a pesquisa relatada no papel, né? O objetivo da introdução é estabelecer uma estrutura para a pesquisa, para que os leitores consigam entender como ela está relacionada a outras pesquisas, tá? E a contextualização, né? Você vai fazer uma contextualização geral sobre o tema. Você vai tentar trazer ali uma contextualização do tema, né? Trazer alguns estudos anteriores, né? O problema de pesquisa, as questões de pesquisa, o objetivo é justificativo. Então, você vai tentar fazer um resumo bem interessante dentro dessa introdução, para que o leitor consiga ali na introdução identificar todos os pontos do seu trabalho de forma bem concisa, tá? O que mais? Aqui na fundamentação teórica, olha só, nós temos o que é essa fundamentação teórica, né? Como fazer, tá? E também vamos ver também um pouquinho sobre a metodologia. Olha só, abordagens teóricas diretamente relacionadas com a temática da pesquisa. Sugere-se usar autores seminais e trabalho dos últimos 5 anos. O que eu estou querendo dizer aqui? Autores seminais, a fundamentação teórica, são aqueles autores que são relevantes para aquele assunto, né? São autores que se destacam. Um exemplo, né? Já tinha até comentado anteriormente, nas pesquisas em educação, né? A gente usa muito Paulo Freire, porque Paulo Freire é um autor seminal, porque ele é uma referência sobre o assunto. Tem teorias que foram criadas por aquele autor. Então, a gente recomenda que a pesquisa seja
recente, que você traga autores mais recentes, que você não vá buscar coisas antigas que já estão ultrapassadas, já estão obsoletas, que não vai mais fazer sentido a essa altura da vida, aqui em 2024, você está buscando aqueles autores. Então, você precisa fazer um marco temporal, né, ali da sua pesquisa. Por exemplo, se você for estudar Covid, um exemplo, não aqui para gestão comercial, né? Mas vamos supor que você vai pesquisar sobre Covid. Você não vai pegar de 2019 para trás. Você vai pegar de 2019 para frente, né? Porque a Covid surgiu em 2019. Só que é provável que você não encontre pesquisas em 2019, porque ela surgiu bem no finalzinho do ano, então ainda não tinha pesquisas, foi algo novo. As pesquisas passaram a acontecer a partir de 2020, né? Então a gente tem que ter esse marco teórico aí para a gente poder ir em busca desse material, para estar investigando, para ter o aporte teórico, né? Aqui, ó, fundamentação teórica, que fica lá no estado da arte, que a gente chama estado da arte, onde fica a fundamentação teórica, tá? Então, basicamente, procure não trazer autores antigos, obsoletos, textos, pesquisas que não têm mais sentido a essa altura do campeonato. Mas, sim, autores seminais pode, porque eles são autores de referência, são teorias que a gente acredita que nunca vão cair da moda, né? Que elas sempre serão atualíssimas, né? Então, tem muitos autores aí que pode passar aí 100 anos, 200 anos, que eles ainda serão o nome naquele determinado assunto, né? Tem muitos autores nesse sentido. Então, é por isso que a gente chama aqui desses, vem comigo, aqui, ó, autores seminais que a gente recomenda. E não pegar pesquisa muito antiga, tá? Autores muito antigos que não sejam referência, nem artigos muito antigos que não sejam referência, tá? E aqui a gente recomenda que você faça a leitura do capítulo 3 para fazer a fundamentação teórica e faça também a leitura de vários trabalhos que estão já publicados lá na plataforma CAPES, tá? Lembrando que esses artigos que a gente pega prontos, você pode buscar o Google Acadêmico para fazer, para buscar, para procurar. Esses artigos que vocês pegam, é muito legal também vocês utilizarem lá as referências que eles trouxeram no artigo. Por exemplo, você está ali pesquisando sobre um determinado assunto, você pegou vários artigos, né, lá na plataforma CAPES, por exemplo, lá no site, e aí o que acontece? Você está com dificuldade para encontrar autores que falam sobre aquele texto, sobre aquele assunto, sobre o tema, por exemplo. Aí você pega e baixa vários artigos sobre aquele assunto, tem do Google Acadêmico, tem da plataforma CAPES, tem Sucupira, tem inúmeros que também está aqui no ambiente virtual para você, tá? E aí o que acontece? Você vai lá nas referências e olha as referências, quais foram os autores que foram utilizados ali naquela pesquisa, porque você pode utilizar aquelas referências para ir buscar mais alicerce teórico, para você ir lá ler também o que apresentaram naquele trabalho, você pode buscar aqueles autores também, tá? Então é muito importante também que você veja as referências para você ir em busca desses materiais como um caminho para te ajudar, para você que não estiver conseguindo desenvolver. Também é só uma dica, tá? Isso não é obrigatório, não. Mas é bem legal quando você está ali tentando fazer a pesquisa e baixa um monte de artigos. Você, poxa, gente, mas eu queria os autores que falam sobre isso. Porque uma coisa é você pegar um artigo pronto que tem os autores deste artigo. Outra coisa é você pegar referencial teóricos de livros, não só de artigos, mas de livros, de autores que fazem livros, e não só de pessoas que escrevem artigos. Tá entendendo? Então, é por isso que nessas referências vocês vão encontrar muitas indicações de trabalhos e de livros também, que foram utilizados naquela pesquisa. E lembrando que você também precisa ter essas referências no seu trabalho, tá? Tanto no projeto de pesquisa, quanto lá no seu artigo científico também. A estrutura do projeto é muito parecida com a estrutura do artigo, tá? Então, basicamente, o seu projeto, ele vai ser transformado em um artigo. Eu não recomendo que você transforme no sentido de destruir aquele arquivo que você está escrevendo. Você vai criar um novo arquivo e vai fazer o seu artigo com base nas orientações do projeto, tá? Vamos lá. Então, a gente recomenda você fazer a leitura do capítulo 3 para entender aqui o que seria essa fundamentação teórica. E a questão da metodologia, já não cansamos de falar, vamos repetir. Ela apresenta os métodos
que são utilizados na pesquisa, né, para o alcance dos objetivos. Para isso, você vai fazer a leitura do capítulo 9, tá? Então, assim, um exemplo aqui, ó. A abordagem da pesquisa, ela pode ser quantitativa, ou qualitativa, ou mista, né? A gente não sabe, vai depender do que você vai pesquisar. Classificação da pesquisa, ela é básica ou aplicada? Né? A natureza, ela é exploratória ou descritiva? Né? Então, tudo isso precisa ser observado para você ter os caminhos, né, de como você vai fazer essa parte da metodologia, tá? Ainda falando da metodologia, nós temos aqui exemplos, né? Pesquisa bibliográfica, né? Pesquisa de campo, as duas, né? Os dados são dados primários ou secundários? Qual a fonte, né? As entrevistas, elas serão estruturadas ou semi-estruturadas? Então, você precisa também ver esses pontos aqui, né? Porque geralmente esses questionários, quando a gente fala de entrevista, são perguntas abertas e perguntas fechadas. São, por exemplo, aquelas perguntas que o entrevistado vai só marcar o X ou ele vai ter que responder de forma subjetiva. Tudo isso interfere na questão do questionário, se a entrevista vai ser estruturada, né, ou semi-estruturada, se o questionário vai ser aberto ou fechado, tá? Então, qual a técnica de análise de dados, né? Análise de conteúdo ou análise do discurso? Tudo isso precisa ser identificado para você direcionar a sua metodologia, tá? E aqui no cronograma, né, nós precisamos ter a organização cronológica de todas as ações que envolvem a pesquisa, né? A lista com todas as... E quando a gente fala de referência bibliográfica, a gente fala da lista de todas as referências usadas, né, conforme manda a ABNT. Você tem que colocar as referências nas regras da ABNT, tá? E lembrando, tá, que esse cronograma é basicamente lá, né? Você vai fazer um quadro, tá aí no exemplo, no modelo que tá para você. Aí aqui você vai colocar a ação a ser realizada, aqui os meses, né? Aí você vai dizer quando, eu vou fazer isso aqui tal dia, esse aqui tal mês, esse aqui tá a entrega do artigo aqui em tal mês. Então, o cronograma é isso, é você falar qual ação e quando ela vai ser feita, tá? Isso que é o cronograma, tá? E aí nós temos aqui o resultado de discussões. O que seria? É o momento onde o autor apresenta os resultados da pesquisa, fundamentando-os com a teoria, tá? Podem ser incluídos nesse ponto aqui gráficos, tabelas e figuras que melhor apresentem esses resultados, auxiliando a compreensão do autor, tá? Então, tudo que você vai encontrar de resultado, você tem que trazer um autor que vai fazer o aporte teórico daquilo que você encontrou, tá? Olha só o exemplo. O autor apresenta os resultados da pesquisa, fundamentando-os com a teoria. Pode ser incluídos o gráfico, tabela, enfim, já tinha até comentado, tá? Então, esses gráficos e essas tabelas, elas vão proporcionar um melhor entendimento para o leitor, né? Afinal de contas, isso aqui eu estou falando do artigo, tá, gente? Não é do projeto. Afinal de contas, porque assim, no projeto, você não vai encontrar os resultados, né? Os resultados, eles vão estar lá no artigo. É para isso que você vai fazer o projeto, para você utilizar toda aquela metodologia, fazer toda a pesquisa, para lá no artigo você ter o resultado da pesquisa. Você não vai ter o resultado no projeto, porque o projeto, ele é só um projeto, ele não te dá resultado, porque o resultado é só ao final da pesquisa, né? Então tá, vamos lá. E aqui as considerações finais, como eu já falei, que a gente usou lá os termos lá de conclusão, né? Mas a gente recomenda que coloque assim, ó, considerações finais, tá? Ele retoma os objetivos apresentados, né? Ele retoma os objetivos e apresenta as conclusões sobre cada um. Apresenta as limitações da pesquisa e sugere pesquisas futuras. Aqui nas considerações finais, no momento que as pessoas sugerem pesquisas futuras nas suas pesquisas, é onde a gente encontra a lacuna da pesquisa, tá? Então, para você identificar uma lacuna para fazer uma pesquisa, você precisa ler vários artigos e, em especial, observar bem as considerações finais de vários artigos sobre uma determinada temática para você encontrar essa lacuna, né? Então, isso vai levar tempo, porque você precisa fazer várias e várias leituras. Mas, no caso aqui do trabalho de vocês, que é de uma graduação, vocês já podem identificar uma situação que vocês queiram pesquisar bem tranquilamente, né?
Então, lá nas considerações finais, você vai retomar os objetivos, né? E vai apresentar quais foram as limitações, né? Como é que foram. Você vai trazer um resumo de tudo que aconteceu e trazer ali, né? O resultado, o que precisa, qual a intervenção a ser feita, o que foi feito, né? Eu trago aqui as referências, tá? Eu preciso te dizer que esse material foi produzido pela professora Thelma Fortes, também, que é uma professora aí que tem know-how aí nas disciplinas de metodologia da pesquisa aqui do Instituto Federal de Rondônia. Ele foi adaptado, né, pela professora Karen por mim, né, que também estamos aqui atuando com metodologia. Eu quero deixar meu agradecimento, agradecer a paciência também de você estar aqui comigo até essa 4ª aula, tá? Lembrando que essas 4 aulas, elas comportam os conteúdos que a gente achou mais relevante para você ter aqui nas videoaulas, que você precisa acessar o ambiente virtual, porque tem alguns conteúdos que não foram contemplados nas videoaulas, mas que estão na ementa de vocês e que estão aqui no ambiente virtual. Então, esses materiais, esses conteúdos serão contemplados aqui no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Eu quero te agradecer, deixar meu carinho. Vocês têm meu e-mail também para qualquer dúvida. E contem comigo, eu te espero na nossa aula síncrona online, onde a gente vai conversar e vocês vão poder tirar dúvidas aí sobre a elaboração do projeto de pesquisa aqui da nossa disciplina de metodologia de pesquisa científica. Um abraço, até mais. Educação à distância, mudando realidades.